Tânia, para 27 de Rishvan, vamos começar o Kuntres Saharon, a última parte do Tânia. Na verdade, o Kuntres Saharon é, como a palavra diz, um Kuntres, um livreto, um a mais, um acréscimo, explicando algumas partes que foram citadas do Tânia antes, e é muito profundo, muitos assuntos de Kabbalah, um livro, uma parte bem profunda. Então ele começa falando para olhar no Likutei Amarim, Chelik Aleph Perek Mem, olhar na primeira parte do Tânia, no capítulo 40. Lá está se tratando sobre a ideia de amor e temor, kavaná nas mitzvot, e lá a gente explicou que a união, o efeito que a Torá e a mitzvot fazem é a própria Torá e a própria mitzvah. Mas para decolar aquilo, para poder levar para os mundos espirituais, as asas da mitzvah é o amor e o temor. Então aqui a gente dá, então o que é o principal, o amor e o temor ou a ação? Sobre isso a gente vai explicar um pouquinho. Para entender como a pessoa que lê histórias da Torá, ela está conectada com a sabedoria divina, quer dizer, quando eu estudo Torá com a lógica e eu entendo uma Guemará, alguma coisa assim, uma Alahá, tudo bem, eu estou entendendo qual é a vontade de Deus, estou entendendo a sabedoria divina. Mas se eu leio uma historinha, a gente sabe que na historinha da Torá tem coisas espirituais muito elevadas que eu não estou entendendo, é muito mais do que isso. Como pode ser que falar que eu estou conectado com a Hormai lá, com a sabedoria suprema de Hashem? Então, baseado no está escrito no livro de Kavanot, Daf Tezayin Amud Bet, lá está escrito que quando a pessoa estuda a Torá aqui embaixo, o seu semblante da alma, lá em cima, lá no Supremo também está estudando. Então, quando eu estou lendo aqui embaixo na Torá uma história que eu só entendo a parte física da história literal, mas a minha alma lá em cima está conectada com os segredos disso tudo, com a parte da Hormai lá, da Hormá Suprema. Diz o Morazaken, isso a gente deve falar, que isso que o Sharakavano está escrevendo, isso está se tratando quando a pessoa pensa nas letras escritas, dá uma olhada na letra, não fala, não pronuncia com a boca, aí que a única conexão é porque a minha raiz também lá em cima está estudando. Mas quando a pessoa ela fala, então por mais que eu estou falando palavras de Torá simples, tipo histórias, coisas assim, a minha fala ela sobe. Ela sobe até Atzilut mesmo. Ou para Briá, para o mundo de Briá, se for com temor, amor e temor intelectuais, que foi criado com sentimento, ou para o mundo de Yetzirah, se for com amor e temor natural, que é o que a gente já tem, só que a gente tem que despertar. E quando a gente lê Rumash, Mikra, ele sobe do nosso mundo para as 10 sefirot de Asiá, para as 10 sefirot do mundo físico para as 10 sefirot do mundo de Asiá. A gente sabe que quando tem a fala e tem intenção, isso sobe. Então, por mais que eu estou estudando aqui embaixo, isso sobe. Agora, se for só pensando sem a fala, então realmente é só a choros da minha alma, a raiz da minha alma que está lá estudando, mas o que eu estou estudando aqui embaixo não vai subir. Isso está escrito no Zohar em outro lugar, que pensamento não faz nada, e lá está se tratando mesmo para coisa boa. Como assim pensamento não faz nada? Aqui a gente está falando que quando eu penso, a fonte da minha alma também está estudando. Quando eu penso em letras de Torá, histórias de Torá, literais, coisas simples, a fonte da minha alma está estudando a Torá profunda. Então, como está escrito aqui que o pensamento não faz nada? Então, o Mozaken responde, Shlomá, devemos falar. O que quer dizer que não faz nada? Não desperta nada de cima para ser emanado aqui embaixo. Quer dizer, só Kavaná, só pensamento não faz amshachá, não faz emanação. E sim o pensamento fica onde está. E lá, espiritualmente, ele acrescenta uma luz muito grande, na luz de Atzilut, por exemplo, através dos psukim, através de mitzvot, que são feitos no nosso mundo físico, que a gente sabe que a principal união, o principal efeito das nossas mitzvot é lá em cima. Só os frutos que a gente acaba recebendo aqui nesse mundo. Então, quando acontece só kavaná, por exemplo, só pensar a palavra de Torá, sem falar a palavra de Torá, então só muda a luz divina ali em cima, mas não traz nada aqui embaixo. Então, o que é diferente quando a pessoa faz mitzvot, fala as palavras, então ela está trazendo através da fala, através da ação. Já o pensamento não emana nada, por isso que os outros falam não efetua nada, quer dizer, não traz para esse mundo, para a gente. E por isso que não sai de Rová quando a pessoa ela só pensa a Torá e não lê a Torá, ela só pensa a reza e não lê a reza, não sai de Rová. Tem que falar, tem que pronunciar, que toda a ideia da nossa alma vinha aqui nesse mundo é para trazer as luzes elevadas aqui no baixo, aqui nesse mundo. Lemshir Or, diz o Zohar. Agora, para elevar, ao contrário, quando se trata de elevar, precisa justamente da marchavá tová do pensamento, do sentimento, do amor e temor a Deus. Porque sem amor e temor, lo para Halila não voa. É as asas da Torá e Mitzvot. Como está explicado em outro lugar, pensamento bom, né, etc. Em outro lugar está escrito de Bakarekin, que parte céus, mesmo sem o amor e temor.
Então, lá está trazendo mesmo sim o temor, né? Igual o Dvarim Betelim, igual a pessoa ficar falando coisas fúteis em Shabbat, se eu fico pensando coisas nada a ver, eu não estou transgredindo. Se eu pensei coisas que não são do Shabbat, de trabalho, ou de futebol, de qualquer outra coisa, mas se eu falei em Shabbat, coisas que não é o assunto de Shabbat, então eu estou defeituando um pouco nessa cidade do Shabbat, porque eu estou falando. Então, mesmo que eu não tive nenhuma intenção de amor e temor e coisa assim, algum sentimento, efetuou lá em cima. Então, a mesma coisa quando eu estudo Torá, mesmo sem intenção, também deve efetuar lá em cima, porque a gente sabe que Midah Tová Merubá, o lado bom é melhor do que o lado ruim. Então, se no lado ruim isso é chamado de pecado, no lado bom, com certeza isso deve fazer algum efeito. Explica o Admorazaken, o que está se tratando nesse livro, nessa parte do Zohar, Reki'in, são céus, que são os grandes salões e as casas, mas não no próprio centro do mundo, que seria as sefirot de cada mundo, e muito menos não na alma que tem no mundo, mesmo no mundo físico, que são 10 sefirot do mundo de Asiá, mundo físico não, mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, isso que o Zohar fala, sem amor e temor, não pode subir e estar perante Deus. Quer dizer, ele pode até subir e ficar no externo dos mundos, que é chamado, nos salões, mas não ficar no que a gente chama de corpo do ser humano supremo, ou seja, nas sefirot do mundo, ou na alma do ser humano nem se fala, porque sem sentimento não sobe. Então, isso que o Zohar falou antes, que realmente, igual que o falar palavras fúteis sobe, então falar palavras de Torá mesmo sem intenção também sobe. É verdade que sobe, mas não perante a Deus, quer dizer, não tão profundo. Sobe nos salões, sobe no externo dos mundos, não sobe tão profundo se não tiver um mínimo de kavaná. Aqui, entre parênteses, ele traz uma observação sobre essa dedução que se falar palavras fúteis sobe, então falar palavras de Torá sem intenção também sobe, essa dedução óbvia, mas ele fala aqui um parênteses que talvez não seja igual, porque lá tem o prazer de ficar falando boberias, então o prazer ele é o emocional, o espiritual da coisa. Se eu falo palavras de Torá sem prazer nenhum, sem emoção nenhuma, talvez não tenha essa dedução óbvia, mas de qualquer jeito em algumas versões não tem essas palavras, mas o ensinamento continua o mesmo, que a Torá, sem a intenção, ela não sobe mais para as sefirot, no máximo que ela sobe para o externo dos mundos. Por outro lado, a gente falou antes que para Leamshir, para emanar, é justamente através da fala, justamente através da ação.